nesses locais, assim, nesses momentos, nessas estradas de luta, de batalha, são os lugares que mais a gente adquire experiência com Deus, né? Na dificuldade. Então, muito bom. Lucas, então pode trazer a palavra aí para nós aí. Amém. Deixa Deus te usar, irmão Lucas. Fique à vontade. Tá bom? Amém, Fique à pastor. vontade, deixa Deus te usar. Amém. Queridos irmãos, eu saúdo a todos que estão presentes na live, nessa transmissão com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus, né? Tributar ao Senhor toda a honra e glória e agradecer a pessoa do pastor Carlos, que nos concede essa oportunidade de estar falando, né, do amor de Deus através da transmissão ao vivo. Quero desejar a todos aqui, né, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, você que se encontra nessa transmissão aqui ao vivo, você que está em outro lugar de Brasília, enfim, em Minas Gerais, em outras regiões, que o amor de Cristo possa te alcançar neste momento através de sua palavra. Eu quero compartilhar convosco um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Apocalipse, o capítulo 2 e o versículo de número 2. Deus, ele colocou algo no meu coração nesta tarde, né? E eu quero ser fiel a Deus e pregar o evangelho do Senhor aqui, através dessa live ao vivo. Que diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 2, eu conheço as tuas obras, o seu trabalho, a tua paciência, e como tu não podes suportar o que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos. Versículo 3, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhastes e não desfaleceste. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Eu quero falar a respeito desse primeiro amor sobre essa igreja de Éfeso. Eu quero introduzir aqui um pouco do contexto, né, para a gente entender, e depois ser fiel naquilo que Cristo colocou em meu coração. Queridos irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que estava voltada, né, ou melhor, uma igreja que o apóstolo Paulo elogiou. Se a gente ver no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15, nós vejamos que o apóstolo Paulo, ele faz um elogio a essa igreja, porque era uma igreja que tinha um amor, uma igreja que zelava por um amor a Deus, uma igreja que compartilhava dos seus bens com toda a membresia, com todos os irmãos, com a comunidade em si que estava ali dentro daquela igreja de Éfeso. Mas muitos dos fundadores dessa igreja já haviam morrido nessa ocasião, quando Jesus direciona a carta, né, ao anjo da igreja. Eu repito, muitos fundadores dessa igreja já tinham falecidos, e nesse momento estava sucedendo, a maioria dos crentes eram crentes de uma segunda geração. Eram pessoas que, de fato, não conheceram o sobrenatural ou algo que Deus fez tremendamente sobre aquela igreja de Éfeso, porque era uma igreja muito famosa, era uma igreja muito ocupada nesta nova geração, uma igreja que se preocupava com seu benefício próprio, de si mesmo e da comunidade. Eles estavam agindo para eles de uma forma correta, mas a motivação dentro do coração deles era de uma forma errada. Eu costumo dizer, queridos irmãos, e repito aqui uma frase de um certo escritor, que a maior dificuldade na conversão, eu vou falar sobre o primeiro amor aqui nessa transmissão, é doar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o nosso coração fiel a Deus. O maior exemplo disso, quando nós aceitamos a Jesus, o evangelho de Cristo nos alcança, quando somos novos convertidos, eu costumo dizer que é um momento que Deus mais fala com a gente, né? A gente começa a ter revelações, Deus começa a usar pessoas para falar conosco, Deus nos dá visões através de sonhos, enfim. Nós temos uma alegria incondicional, aquele primeiro amor, aquela grande força, uma força que não provém do homem, mas de Deus. Mas num dado momento, quando nós vamos amadurecendo, ou quando vai passando 1, 2, 3 anos de ministério, de obra de Deus, muitas das vezes nós deixamos a fadiga e o cansaço nos desfalecer, não costumamos mais nos doar ao primeiro amor, a buscar a Cristo como nós buscávamos no passado, no primeiro momento em que convertemos
e estávamos aos pés de Cristo. O interessante é que em Lucas capítulo 10, o versículo 27, o autor ele deixa muito bem claro que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, com a tua força e com o teu entendimento. A Bíblia ela é bem clara, enfatiza em dizer que nos mostra que nós não devemos somente amar a Deus, porque o amor de Deus está sobre a nossa vida, mas a Bíblia ela deixa claro que nós não devemos não somente amar, porque o amor humano ele acaba, mas devemos buscar ele rotinamente ou diariamente, para que este amor de Cristo, o nosso amor, seja aperfeiçoado através do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Jeremias capítulo 29, versículo 13, o profeta diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos viver, queridos irmãos, intensamente, eu repito, precisamos viver intensamente de todo o nosso coração para o Senhor. Só amamos a Deus de fato se priorizamos a presença dele em nossas vidas. E eu faço uma pergunta, eu abro aqui uma caixinha de pergunta, mas essa pergunta não é retórica, responde para si mesmo. O que nós, igreja, servo do Senhor, você que está nessa transmissão, tem priorizado? Eu repito, o que nós estamos priorizando neste momento? Será que estamos priorizando a presença de Deus na nossa vida? Será que estamos priorizando o amor de Deus sobre a nossa vida? Ou será que estamos priorizando vida financeira, ideologias, outras coisas que tentam influenciar na nossa vida cristã? Algo que precisamos entender é que não existe uma vida cristã, eu repito, não existe uma vida cristã sem um relacionamento profundo e genuíno com Deus, sem intensidade na paixão, intensidade na busca, intensidade na comunhão, intensidade na entrega a Deus. E o maior exemplo disso, irmãos, que nós, por nossa fragilidade humana, ao longo da caminhada, podemos comprometer este primeiro amor com Deus. O exemplo disso, quando o cansaço vem, a fadiga vem, eu disse aqui no início da live, conversando com o presbítero, que chegou um momento no meu ministério que, por conta das provações e as lutas, perseguições, eu falei: Senhor, não vou mais fazer. Só que o interessante é que, neste momento, Cristo ele vem com um bálsamo espiritual, o Espírito de Deus. Ele vem a fim de nos consolar, nos dar ânimo, nos mostrar que Cristo está conosco, que o poder dele aperfeiçoa no momento da nossa fraqueza. E como que a gente pode definir este primeiro amor através de algum contexto bíblico ou de alguns personagens bíblicos? Este primeiro amor a gente pode definir através do homem, o endemoniado de Gadareno, que após ter sido liberto, quis caminhar com Jesus, quis ter uma vida íntima com Jesus, quis ter um particular e seguir a Jesus. Ele sai evangelizando em toda a Decápolis, onde era uma região de 10 cidades romanas. Por que não falar também da mulher do Poço de Jacó? Essa mulher estava ali a fim de pegar água. Só que o interessante é que quando ela tem um encontro verdadeiro com Cristo, ela não quer mais saber de nada, deixa lá a sua vasilha que foi a fim de retirar a água e sai para evangelizar aquela cidade de Samaria. O interessante, igreja, é que ela só conheceu a Cristo quando, de fato, ela priorizou a presença de Jesus ali na beira daquele tanque. Ela teve um encontro íntimo, um encontro particular, um primeiro amor com Cristo. Ela teve uma manifestação de Deus, do plano salvífico de Deus na sua vida. O interessante é que precisamos também, olhando para esses dois personagens, pedir a Deus todos os dias em oração, no momento de culto, no momento em que estamos a sós com Deus, para reacender e queimar em nossos corações a chama que coloca Jesus no centro da nossa vida. Porque, pastor, muita coisa tem acontecido neste século onde estamos vivendo, ideologias sendo implementadas, ideologias antropocêntricas, andocêntricas, que colocam a mulher no centro, que colocam o homem no centro. Só que o que muitas pessoas estão fazendo? Estão retirando Cristo, estão pregando uma ideia que Jesus ele veio para te dar prosperidade, para abençoar a sua vida, é onde muitos crentes estão se frustrando por conta dessas mensagens. Não, querido. Cristo, a maior importância, o maior benefício
que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para entregar ao seu povo, é o plano de salvação, é o plano salvífico. O interessante é que em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 9, diz que temos um tesouro em vasos de barro, para mostrar que a excelência do poder provém e excede de Deus e não de nós. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 15, Moisés só almejava a presença de Deus. Moisés não queria saber de ouro, não queria saber de fortuna na cidade que outrora fora prometera, na cidade de Canaã. Moisés só queria saber da presença de Deus ao seu lado. Diz o texto que ele falou com Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ele priorizava a presença de Deus na sua vida, porque ele sabia que sem a presença de Deus, ele não teria como chegar na cidade prometida, e não somente isso, não por conta dos benefícios de Cristo, sem a presença de Deus, ele não seria ninguém, porque foi a presença de Deus que o capacitou a fim de uma obra, de um chamado para levar um povo até uma cidade que Deus prometera. O interessante é que a importância de tudo isso, que Jesus ele é tão importante quando olhamos para a Bíblia, quando vejamos estas histórias, contextos bíblicos, que ele é tão importante que o resto das coisas que temos deixa de ser importante ao lado de Jesus. Eu repito, a presença de Deus é suficiente para o homem e para a mulher. A presença de Jesus é suficiente para mim e para você que acompanha essa transmissão. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas o que Cristo quer de nós é que voltemos ao primeiro amor. E muitas das vezes, pastor, quando falamos em primeiro amor, baseamos em uma pessoa que não conhece a Cristo, ou uma pessoa que a gente está pregando na igreja e que no momento ali no momento de reflexão, do apelo que nós falamos, né? Nós falamos, quem quer voltar para Cristo? Quem quer voltar ao primeiro amor? Não. Jesus estava falando para uma igreja que já conhecia ele. Jesus estava dizendo, eu conheço as tuas obras, volta ao primeiro amor, volta à intimidade, volta ao momento que você orava, volta ao momento que você abria a minha escritura e lia a minha palavra. O interessante é que o primeiro amor não somente se resume em um tempo de alegria, mas em um desdobramento de uma paixão profunda e verdadeira por alguém. E este alguém é Cristo Jesus. Eu vou repetir, o verdadeiro amor, ou o primeiro amor, não somente se resume a um tempo, a um momento de alegria, mas em um desdobramento profundo, em uma alegria intensa, em uma alegria profunda, uma paixão imensa por alguém. E este alguém é Jesus Cristo. Voltar ao primeiro amor não se define somente em alegria, mas em uma vida íntima com Deus. Moisés tinha a presença de Deus, por isso que ele tinha alegria dentro do seu coração. E não tem como nós caminharmos sem a presença de Deus. Só sentimos o amor de Cristo, o amor ágape, se tivermos a presença de Deus na nossa vida. E só temos a presença de Deus quando temos intimidade com o Senhor. Principalmente em momentos adversos, que é o momento em que nos deparamos em provações, em adversidades, em lutas, em batalhas, né? Onde o inimigo se levanta, pessoas se levantam a fim de nos esfriar na presença de Deus. Só que Deus ele nos prova, ele prova o nosso caráter neste momento. Se verdadeiramente vamos buscar a ele no momento de provação, ou se vamos a recorrer em pessoas, ou confiar na nossa própria força, enfrentar, vou dizer assim no linguajar popular, né, enfrentar com a nossa própria força, com o meu próprio braço, não. Cristo quer que voltemos ao primeiro amor. No momento da adversidade, voltemos a orar. No momento das provações, voltemos a ter um particular com ele na madrugada. Talvez tem pessoas que estão aqui na live e há tanto tempo não consegue ter uma intimidade profunda com Deus, não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. Ei, Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Se você se comprometer em voltar ao primeiro amor, a fim de ter uma intimidade com Deus, eu te garanto que ele vai se manifestar na sua vida. A Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados, tampados, para que não possa ouvir a vossa oração. Se nós voltarmos, recorrermos a Deus, voltarmos para Deus, ele vai abrir os céus em prol da nossa vida. Eu quero louvar a Deus por nossa vida, pela vida de cada pessoa que está aqui nesta live, e dizer algo muito importante. É uma reflexão. O que temos priorizado? Será que verdadeiramente estamos priorizando a presença de Deus? E, queridos, não se iludam ou não se escandalize. Coisas terríveis virão,
E sabemos que as pessoas que suportarão é aquelas que estão com Cristo Jesus. Estão priorizando a presença de Deus. Não confiem em teologias antropocêntricas, andocêntricas, que fala que Deus veio para abençoar e que a igreja merece ser pro. Não, a prosperidade da igreja não é na terra, a prosperidade da igreja é na alma, é no céu. A nossa prosperidade não está aqui na terra, está lá no céu, nosso galardão, que Cristo já separou a fim de nos entregar naquele dia. O próprio texto de Apocalipse diz, ser fiel, capítulo 3, até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Voltemos ao primeiro amor. Amém? Deus abençoe, pastor. Glória, maravilha, hein, Luke? Graças a Deus. Então é isso aí, meus irmãos, palavra gloriosa do coração de Deus para os nossos corações, que Deus continue abençoando, irmão Lucas, e que esta palavra, meus irmãos, fique em nosso coração, que nós possamos refletir, né, e praticar, voltar aí ao primeiro amor.